Olá, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quem for assistir a aula à noite. Nós vamos falar um pouco hoje sobre carreira, sobre espaço de trabalho, contexto de trabalho da enfermagem, nas diferentes possibilidades em que o enfermeiro pode estar inserido para desenvolver o seu processo de trabalho na enfermagem. Então, eu queria, antes de mais nada, que pudéssemos pensar um pouco de forma ampliada nas várias possibilidades, para além daquilo que nos é apresentado no dia a dia. Né? Geralmente, rotineiramente, o enfermeiro na unidade básica de saúde, que já é muito importante, fundamental o seu processo de trabalho, ou no hospital, que também é tão importante quanto a possibilidade anterior. Mas mesmo dentro desses contextos em que a sociedade geralmente imagina o espaço de trabalho da enfermagem, mesmo dentro desses contextos, nós podemos encontrar um número expressivo de possibilidades para o desenvolvimento do processo de trabalho da enfermagem, que exigem, por sua vez, a qualificação profissional. Nós vamos falar um pouco de carreira nesse sentido, especialização lato sensu, estrito sensu, os espaços de trabalho. Eu não vou falar de atuação, porque nós precisamos pensar conceitualmente que é o processo de trabalho, né, desenvolvido pelo enfermeiro. Então, nesse sentido, nós reiteramos que a enfermagem ela não é uma ocupação, ela é uma profissão, porque possui um corpo de conhecimento específico, um código de ética específico, lei de exercício profissional, e esse corpo de conhecimento científico, ele é processado de forma sistematicamente, traduzido no nosso fazer profissional, no nosso pensar profissional, que projeta a profissão enfermagem, que ao mesmo tempo é também uma disciplina acadêmica e uma ciência em desenvolvimento. Então, esse corpo de conhecimento que envolve teorias e métodos de forma sistematizadas e sistemáticas possibilitam nós termos, então, uma identidade profissional. E a partir dessa identidade profissional, nós podemos exercer o nosso processo de trabalho dentro do que preconiza a Lei 7.498 de 1986, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, considerando os outros dispositivos deontológicos, bem como o nosso código de ética, para exercermos o nosso processo de trabalho, independente do contexto de inserção do profissional enfermeiro, aqui especificamente falando. Então, nós precisamos pensar nesse conjunto de possibilidades. Aqui é uma abordagem bastante breve, mas apenas para pensarmos essas possibilidades nas esferas, primeiro, da assistência, que envolve diferentes níveis de atenção à saúde. Aqui eu estou falando do Sistema Único de Saúde, é claro, mesmo que as pessoas estejam inseridas em outros no contexto da esfera privada, complementar da saúde, enfim, nós sabemos que tudo se complementa, mas nos diferentes níveis de atenção à saúde, nas diferentes fases do ciclo da vida das pessoas, e nesse processo também com certa autonomia do processo de trabalho, quando nós falamos do empreendedorismo. E aí aqui nós temos que destacar a relação do empreendedorismo, que pode ser aquilo que as pessoas geralmente imaginam, né, empresarial, numa relação de ter um consultório, entre outras questões, mas também, sobretudo, o empreendedorismo social. Como é que nós, como enfermeiros, podemos impulsionar o próprio Sistema Único de Saúde, as universidades em que estamos inseridos, a sociedade de uma forma ampliada, a partir do empreendedorismo social, da inovação e tecnologia inseridas nesses espaços, e também no intraempreendedorismo, dentro do contexto de trabalho em que nós já desenvolvemos, o que pode ser melhorado. Essa é uma questão na assistência, de uma forma geral, mas nós precisamos pensar também na gestão, né, e no ensino e pesquisa. Aí, então, eu já estou falando da resolução, além das bases da profissão, que Wanda Horta já sinalizava lá, né, mas aqui nós estamos falando também da resolução
581 de 2018, que fala das áreas de especialidades da enfermagem. Então, nessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, nós vamos sinalizar 3 grandes áreas: uma área voltada para assistência, uma grande área voltada para a gestão e uma grande área voltada para o ensino e pesquisa. E é claro que dentro dessas 3 áreas nós vamos ter a maior possibilidade inclinada aí para assistência. Afinal de contas, o cuidado, o ato vivo do cuidado no processo de trabalho, ele se dá nessa esfera assistencial. Por isso que é muito importante pensarmos nessas possibilidades. Então, dentro da esfera aqui da assistência, vamos falar aqui do processo de formação, dentro da esfera da assistência, é preciso pensarmos antes das diferentes possibilidades de inserção do enfermeiro, como, por exemplo, eu trouxe aqui apenas alguns destaques, apenas alguns, enfim, entre tantos outros, nós temos a possibilidade da enfermagem em home care, enfermagem em centro de material e esterilização, que nós precisamos atentar para esse contexto de trabalho, para que a gente não possa perdê-lo. Afinal de contas, é um contexto de trabalho que, apesar de todo o preconceito que existe, sinalizado inclusive pela literatura, é um contexto de trabalho que envolve muito conhecimento científico e tecnológico, uma alta demanda tecnológica, inclusive. Então, é preciso entendermos esse espaço como espaço de conhecimento e de intervenção que o enfermeiro precisa garantir, ou seja, se apropriar cada vez mais. Então, enfermagem em cuidados paliativos, enfermagem em dermatológica, em estética, enfermagem em práticas integrativas e complementares, enfermagem em prevenção e controle de infecção hospitalar, apesar dessa nomenclatura já estar em desuso, enfermagem em saúde coletiva, enfermagem em saúde do adulto, saúde ocupacional, enfermagem em saúde indígena, enfermagem em terapia intensiva, e, mais recentemente, até enfermagem nuclear. Ou seja, nós estamos, e aqui eu estou mencionando apenas algumas possibilidades de inserção da enfermagem para o seu processo de trabalho, e é claro que envolve áreas de conhecimento específicos, por isso nós estamos falando de áreas especializadas. E dentro dessas áreas eu posso trazer questões complementares, por exemplo, quando eu falo de saúde do adulto, eu posso ter um consultório ou trabalhar num hospital ou uma clínica, enfim, que eu trabalhe com adultos, mas eu posso trazer especialidades em enfermagem em estomoterapia, enfermagem em práticas complementares, entre outras questões estéticas, que complementam áreas de conhecimento para um cuidado integral, um cuidado que vise aí uma possibilidade multidimensional de contemplar ali a pessoa cuidada, sem, é claro, alcançarmos aí a completude do conhecimento. Mas é preciso entendermos a seriedade desse processo quando nós buscamos um corpo de conhecimento para intervir com qualidade. Aí não adianta termos apenas a possibilidade de inserção nesses contextos. É preciso que tenhamos a compreensão da responsabilidade que isso traz para o nosso processo de trabalho. Como nós temos buscado essas especializações? Primeiro, então, vamos falar aqui dessas especializações, lato sensu e estrito sensu. Todo mundo sabe a diferença da especialização lato sensu, no sentido mais amplo de conhecimento, e o stricto sensu, em que eu tenho uma delimitação e profundidade naquele conhecimento. Então, quando eu falo de lato sensu, geralmente estou falando das especializações que a gente fala, geralmente, quando a gente fala assim, vou fazer aqui uma pós-graduação, enfim, que aos finais de semana, ou durante 3 dias na semana, sobre essa determinada área de atuação. Para assistência, para gestão, eu estou falando aí de uma especialização lato sensu, no sentido amplo de conhecimento, mesmo dentro de uma área. Quando eu falo do stricto sensu, estou me referindo aí ao mestrado e ao doutorado. A residência, por exemplo, ela é uma pós-graduação lato sensu, mas vamos falar especificamente agora do lato sensu. Então, considerando essas diferentes áreas de conhecimento em que a enfermagem pode trabalhar, e quando eu falo que pode trabalhar, é claro que eu estou falando de um processo de trabalho que envolve um corpo de conhecimento específico para um processo de trabalho, vou dizer assim, refinado, com qualidade, que traga aí expertise,
né, para trabalhar de forma eficiente naquele contexto de trabalho. Então, quando eu falo de uma área de processo de trabalho, de uma área de conhecimento para exercer o processo de trabalho, eu estou falando também de uma área de especialização. É claro que eu vou ter pessoas trabalhando numa área de conhecimento e às vezes não terão ali uma especialização formal, às vezes tem um corpo de conhecimento que veio da prática da sua formação generalista e foi se aperfeiçoando ali com mini cursos, entre essas coisas. Mas hoje nós não entendemos que isso é suficiente. O conhecimento, apesar da sua capacidade geral, quando nós falamos do conhecimento geral, e a professora Vilma de Carvalho fala muito isso, do conhecimento geral e específico, especializado, nós entendemos que esse conhecimento geral, que faz parte da essência do profissional enfermeiro, a formação generalista, nós precisamos entender que hoje, mais do que ontem, o conhecimento especializado, a partir das melhores evidências científicas que podem ser transladadas para a prática profissional, e a gente fala de práticas avançadas, entre outras questões, esse conhecimento precisa acontecer. E para que aconteça, nós precisamos ter alguns cuidados, como, por exemplo, o local onde eu vou buscar essa especialização, ele é credenciado, ele é vinculado, ele está registrado no portal EMEC, ou seja, ele tem amparo legal para que ele aconteça, está dentro das suas competências de funcionamento no nível estadual, enfim, entre outras questões, garante aquilo que cada resolução de cada especialidade está sinalizando, como, por exemplo, na área de enfermagem estética, que diz na resolução do COFEN que tem que ter no mínimo 100 horas práticas. Eu estou realmente num curso que garanta isso e garanta isso com qualidade? Porque não adianta apenas termos esse espaço de trabalho, se esse espaço não é ocupado com qualidade, logo mais a sociedade vai perceber, as outras profissões também irão perceber e nós nos tornaremos obsoletos. E com isso, o que acontece? Nós deixamos de ocupar esse espaço, mesmo que num processo que pode ser lento ou às vezes rápido, dependendo da disputa política de reserva de mercado, infelizmente, por aquele determinado espaço de trabalho. Então, é importante que não só tenhamos a possibilidade de trabalhar num determinado contexto, com uma especialidade, mas que tenhamos o compromisso e a responsabilidade de assumir esse espaço com qualidade. Então, não adianta apenas termos aí facilidades do EAD, por exemplo, entre outras questões, se a gente não pensa a possibilidade não deve ser nem pensado como uma possibilidade, mas como uma regra, uma garantia de qualidade nesse processo de formação. Então, eu posso ter uma especialização com qualidade, que tem ali uma carga horária teórica e prática em concordância com a resolução, que dispõe sobre aquela área de conhecimento, com qualidade. Eu estou vendo o corpo técnico, ou seja, os professores, os equipamentos, a didática, enfim, todo o processo garante a qualidade, tem que ter uma avaliação crítica. Não existe mais espaço para mais um profissional, apesar do déficit de enfermeiros sinalizado pela OMS. Nós entendemos que o mercado de trabalho quer o profissional, mesmo que eu já esteja inserido no mercado de trabalho. Principalmente, eu preciso garantir que esse corpo de conhecimento esteja aí atualizado. E isso requer um conhecimento constante sobre aquela área de conhecimento especial, dada aí as especificidades e profundidades de determinada área de conhecimento. Então, eu preciso fazer uma especialização que garanta essas questões. Dito isso, então, eu vou buscar ali me dedicar a esses estudos, né? Aí eu vou pensar, então, na residência. Vocês aí, estudantes do 10º período, ou que já finalizaram recentemente, então sabem aí que as residências envolvem provas específicas, que geralmente a maior pontuação é pela prova, mas tem aí outras possibilidades dependendo de cada edital, como currículo, entrevista, entre outras questões desse processo de formação. Então, a residência ela também é uma especialização, lato sensu, mas com a carga horária bastante expressiva e importante. Então, a enfermagem, eu não conheço nenhum enfermeiro que tenha feito residência que tenha se arrependido. Eu não conheço.
Então, eu entendo que há uma satisfação, porque garante aí um corpo de conhecimento importante. Agora, o que eu alerto aqui? É que a residência precisa ser pensada como um contexto de formação profissional, que envolve ali corpo de conhecimento, precisa ter tutores, professores ali engajados também. Não é só uma atividade prática. Ela tem uma abordagem eminentemente prática, mas precisa envolver ali discussões de casos, seminários, entre outras questões, para que não fique só apenas um estágio, né, de grande porte de carga horária. Então é preciso entender que a residência precisa ter qualidade também. E aí o mestrado. Mestrado hoje nós temos possibilidades do mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico, que é o mestrado mais antigo no Brasil, já que o profissional, né, tão recente, apesar das discussões não serem tão recentes assim, no mestrado acadêmico eu vou ter ali à disposição de uma dissertação. Como o próprio nome diz, ele tem um cunho mais acadêmico mesmo, no corpo de conhecimento e no seu produto final. E o mestrado profissional, ele tem uma relação mais profunda com a prática, em que o resultado final pode gerar aí, é necessário que gere aí um produto, que pode ser uma tecnologia de produto, uma tecnologia de processo, mas que envolve uma possibilidade aí ampliada de uma translação do conhecimento, né, da prática, do conhecimento científico para a prática profissional. É claro que no mestrado acadêmico eu também posso desenvolver uma tecnologia, mas no mestrado profissional essa é uma regra. Há uma relação voltada especificamente para o processo de trabalho do enfermeiro. Daí, então, a sua relação de importância direta com as práticas avançadas, né? Quando eu digo eu tenho um melhor protocolo, com expertise e tecnologias para aquele processo de trabalho com especificidade. Mas eu também tenho o doutorado hoje no campo acadêmico e, especificamente, mais recente ainda, o doutorado profissional, como, por exemplo, nós temos na Universidade Federal de Santa Catarina. O doutorado profissional também, é claro, voltado mais para o processo de trabalho, ele tem uma relação especificamente aqui, diferente do mestrado, com a gestão, com o gerenciamento. Então, é a mesma relação, né? E o doutorado acadêmico propõe aí a defesa de uma tese de doutorado. Existem alguns contextos em que o doutorando, ao final, apresenta um relatório de pesquisa com a publicação de artigos, mas é importante atentar que o doutor precisa, né, ser qualificado como doutor numa defesa de tese, ele precisa, de fato, aquilo que parece óbvio, mas que precisamos reforçar, sustentar uma tese de doutorado naquela área de conhecimento. E isso requer um desdobramento maior no campo intelectual, de aspectos teóricos, conceituais, para sustentar aquela tese no corpo de conhecimento. Tá? Então é preciso ter essa atenção. Para inserir, né, a pessoa que quer fazer um mestrado e doutorado, é claro que vai depender de cada edital, mas geralmente você elabora no mestrado um pré-projeto, no doutorado ou um projeto, que precisa também ter uma síntese, né? Não vou mandar um projeto aí de 100 páginas, um projeto. Eu tenho ali a possibilidade não, uma regra, análise curricular, então é importante, desde a graduação ou durante toda a sua vida, no momento em que você está, é possível fazer isso agora, investir na sua produção, na sua participação em eventos científicos, demandando trabalhos, inserção num grupo de pesquisa para poder ter ali um envolvimento com uma trajetória que permita à banca avaliar que você tem aí uma certa possibilidade, uma experiência com a prática acadêmica que é necessária para o processo de comunicação científica e disseminação do conhecimento que resultam aí da sua pesquisa. Afinal de contas, no Brasil, nós estamos falando aqui de mestrados e doutorados que são financiados pelo governo, né, de universidades públicas, nesse sentido aqui em destaque. Então é preciso pensarmos o compromisso com o conhecimento científico e, nesse sentido, habilidades nesse processo de comunicação, né, como publicação. Como é que a gente publica? Quais são os nossos envolvimentos aí com a prática acadêmica, científica,
Então é preciso investir no currículo, né? E aí, quando falo no currículo, é preciso pensar na ideia de trajetória, não é num papel lá isolado ou numa plataforma. É como isso tem a ver com as nossas competências, com a nossa trajetória acadêmica. E então é importante aí eu ter um envolvimento. Se até agora eu não tive, é desejável que busque então um grupo de pesquisa, vá se familiarizando, participando das atividades antes de abruptamente tentar a seleção do mestrado e doutorado. É possível fazer diretamente? É possível. É desejável? No meu entendimento, não, né? Porque pode ter alguns problemas na trajetória que poderiam ser resolvidas aí desse contato mais cuidadoso antes de inserir aí no mestrado ou doutorado. É preciso ter aí o domínio de uma outra língua, duas outras línguas, além do nosso português, então espanhol, inglês, francês, italiano, enfim, tem de tudo, dependendo aí do edital. Mas geralmente, é claro, o inglês como uma das possibilidades ou das regras que devem ser alcançadas, tá? Até porque esse intercâmbio de conhecimento, digamos assim, ele é necessário e aí nós vamos ter aí o inglês como uma língua universal. Há uma questão política nisso, secular, ah, mas se a gente não pode mudar hoje, então nós temos que correr atrás desse processo, né? Então vamos aqui para o contexto. Então eu falei aqui das especialidades. Então a enfermagem pode ter outras possibilidades, inúmeras possibilidades. Vou aqui um cafezinho, né? Tô falando muito. Então, entre outras possibilidades, nós sabemos enfermagem militar, né? Então, na enfermagem militar tem aquele contrato que nós sabemos que as pessoas elas não fazem carreira e elas ficam ali por alguns anos, mas existe a enfermagem militar de carreira, digamos assim. Então, há um concurso nesse processo, né? Um concurso. Esse concurso, ele geralmente não abre muitas vagas, mas abrem vagas, então isso ainda é bom, né? No Brasil, falando de concurso, então abrem sim, essas vagas. Eu entendo que, dependendo da área, o enfermeiro ele passa, então, aprovado nessa primeira fase, ele passa por um treinamento aí expressivo, daqui o exemplo da Marinha, que eu conheço de perto, assim, as pessoas não ficam no Rio de Janeiro, na ilha da Marinha, né? Então elas ficam ali em treinamento durante 6 meses, são treinamentos assim exaustivos mesmo. Então tem além do um corpo de são competências, né, que vão envolver aí, habilidades, atitudes, conhecimentos dentro de um perfil profissional desejável para aquela instituição que é a Marinha do Brasil. Então não basta apenas passar nessa prova, que geralmente são 4, 5 vagas, enfim, quando muitas, para o Brasil todo, é claro, e então depois disso tem todo um processo ali exaustivo, mas necessário dentro da filosofia da instituição para que o enfermeiro exerça o seu processo de trabalho. E esse enfermeiro, então, ele vai trabalhar na guerra e tudo mais? Esperamos que não, né? Esse enfermeiro ele vai trabalhar na assistência, mas ele precisa estar preparado na assistência, na gestão, enfim, no ambulatório, no hospital, ele precisa estar preparado para aquilo que o corpo militar, né, pode esperar. Esperamos que sempre seja em tempos de paz, né, esse processo de trabalho. Ah, então, eu falei aqui, né, da Marinha, mas eu queria voltar a falar das especialidades. O enfermeiro inserido no contexto de trabalho, mesmo hospitalar ou da atenção básica, ele pode ocupar espaços de gestão e espaço da assistência. Mas, mesmo no espaço da gestão ou na assistência, ele precisa entender o processo de gerenciamento do cuidado. Gerenciamento do cuidado envolve a relação do administrar e do cuidar de forma simultânea. Então, na assistência, esse enfermeiro ele tem uma relação de gerência quando ele olha ali que a sua prática profissional precisa ser gerenciada, recursos humanos, materiais, então dimensionamento, escala de trabalho, se esses recursos materiais são apropriados em quantidade e qualidade, tudo isso precisa ser de conhecimento dele. Se o enfermeiro não está na assistência, mas está na gestão, ele precisa entender que na assistência tem que ter um corpo de conhecimento, tem que ter uma quantidade específica, com qualidade, também, então, materiais. Então, ele tem que pensar essa gestão voltada para o fim, né, o cuidado. Então, ele não pode se distanciar dessa visão da assistência também. O enfermeiro ele vai estar diretamente aí em várias outras comissões ou espaços, como nós temos aqui a enfermagem
no controle, na prevenção e controle de infecção hospitalar, com protocolos, com corpo de conhecimento específico, na infectologia, enfim, várias outras questões importantes para a inserção desse profissional de trabalho nesse contexto de conhecimento específico. Nós vamos ter aí a possibilidade de enfermeiros empreenderem. E nessa questão de empreendimento, eu preciso ter conhecimento não só da parte clínica, mas gerencial e econômica, sobretudo. Quanto vale esse cuidado, essa consulta, os procedimentos, as regras ali do jogo em relação às possibilidades que eu tenho que eu posso complementar para trazer o diferencial no meu processo de trabalho. Né? Então, nessa gestão, vamos pensar também no âmbito local e global. O enfermeiro ele pode assumir uma gestão política nesse processo de trabalho a nível ministerial, né, no Ministério da Saúde, pensando nos programas, as políticas públicas de saúde, mas a nível global, enfermeira-chefe da OMS, científica, enfermeira que é assessora regional da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, distribuída nas 5 regiões do globo, enfermeiro-chefe de governo, que não tem no Brasil, mas em mais de 100 países vinculados à OMS, existe essa figura central do enfermeiro-chefe de governo, ou seja, o enfermeiro ele está desde o âmbito local, coordenando ali a unidade de saúde, ou uma unidade mais específica, a um âmbito mais global, a nível central, como a Organização Mundial da Saúde, ou a nível central de seu país, como enfermeiro-chefe de governo. Pode ocupar, é claro, secretarias de saúde, Ministério da Saúde, entre outras possibilidades. Nós temos que desmistificar a relação cultural e de poder em relação às competências. Nós somos a única profissão da saúde que tem um corpo de conhecimento voltado para a gestão da forma que temos, né, uma carga horária expressiva, que discute aí várias questões, desde políticas públicas de saúde a questões específicas de recursos humanos na saúde, especialmente da enfermagem. Então, essa relação de qualificação, ela precisa ser pensada na sua lógica, né, política e cultural, que dificultam a inserção do enfermeiro em diferentes contextos, em que para cada região do país ou do globo existem especificidades. Nós vamos ter aí a possibilidade da inserção do trabalho do enfermeiro no âmbito do ensino e da pesquisa. Então, nós vamos ter, por exemplo, professor universitário, e aí existe uma outra forma de qualificação, geralmente precisa ter no mínimo mestrado, mas não é a regra, tem aí exceções, né? Mas, geralmente, não, perdão, essa é uma regra, geralmente aí vai pedir mestrado e doutorado, e dependendo do contexto, da demanda, dependendo da área, na enfermagem, por exemplo, dificilmente vai abrir um edital hoje que peça diretamente um enfermeiro só com mestrado. Geralmente vai pedir com doutorado, sendo enfermeiro, doutorado, e aí não abrindo vaga, né, não tendo vaga ocupada, aí o que ocorre uma republicação do edital com a exigência de apenas mestrado. Hoje nós temos muitos mestres e doutores, então a concorrência ela é ampla. Então é uma prova também exaustiva para exercer esse processo de trabalho, né? Geralmente, né, dependendo do edital, vai ter aí algumas etapas, nós teremos aí algumas etapas, como a prova de conhecimento, então sorteiam-se ali alguns pontos e as pessoas escrevem sobre aquilo, dissertam sobre aquilo. No momento da prova há um sorteio e as pessoas vão lá discorrer, dissertar, ou com questões mais específicas. Aí depois nós temos sustentação do memorial, ou de um projeto de pesquisa, a prova prática, que é levado para o hospital ou para a unidade básica de saúde, também é sorteado na hora, a prova didática, enfim, uma maratona, né, de provas, e no final você está ali apto até para ir para a guerra. Já vira aquele trauma da pessoa, né, de fazer prova de concurso para professor. Mas vale muito a pena, né? É muito promissor trabalhar e ter que estudar sempre. Isso é muito bom, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Nós temos as nossas representações nas entidades de classe, que não necessariamente precisam ser um vínculo trabalhista direto. Vamos pensar assim,
é possível, mas não necessariamente é uma regra. Por exemplo, trabalho no Conselho Regional de Enfermagem, no Conselho Federal de Enfermagem. Então, existem profissionais concursados para esses contextos, mas a maioria ali vai trabalhar num determinado momento de uma gestão, por exemplo. Não necessariamente sendo apenas o presidente, a presidente desses contextos, mas em câmaras técnicas, em grupos de trabalho, sendo, por exemplo, conselheiro, né, conselheiro, enfim, do Conselho Federal de Enfermagem, entre outras questões. São trabalhos que envolvem um corpo de conhecimento deontológico, ou seja, do exercício profissional, de conhecimentos ampliados da profissão para entender as demandas, os processos, protocolos, entre outras questões. Então, temos esse trabalho nos conselhos, nos sindicatos, outros processos de trabalho também, em sociedades, associações, por exemplo, na Associação Brasileira de Enfermagem, entre outras questões. Eu penso que para esse momento era importante essa questão. Nós temos enfermeiros pesquisadores do Ministério da Saúde, entre outras inúmeras possibilidades na esfera do ensino, pesquisa, assistência e gestão, ou especificamente de uma forma mais ampla, assistência, assistência, gestão, ensino e pesquisa. Tá? Eram apenas algumas discussões, recomendo que leiam atentamente a Resolução 581 de 2018, é claro, na sua relação com a Lei de Exercícios Profissionais da Enfermagem, e dentro disso nós temos aí um mundo de possibilidades para exercermos o nosso processo de trabalho. Era isso que eu queria falar aqui um pouco com vocês, e vamos discutir outras possibilidades. Um forte abraço.